Senhora Ministra, Sr. Secretário de Estado, os colegas, de facto não podemos, o Grupo Parlamentar do PSD não pode iniciar este debate sem nos focarmos no momento atual em que vivemos, nas dificuldades que todos atravessamos. Ontem mesmo, no plenário da Assembleia da República, o líder parlamentar do PSD dizia que talvez seja o pior momento desde o 25 de Abril de que há memória em Portugal. E hoje aqui a Sra. Ministra disse que é dos momentos mais desafiantes da nossa história, palavras dela, e, portanto, não há dúvida de que, em termos de unanimidade e o inimigo comum que temos, de facto, e do sentido de responsabilidade, é transversal a todas as forças políticas deste Parlamento. Mas também não é de menos importância que cada membro que está nesta sala, cada representante tem o seu nível de responsabilidade. O nosso é alertar, é questionar. O da Sra. Ministra, que tem uma tutela de extrema e relevadíssima importância na sociedade portuguesa e principalmente quando atravessamos este momento, obviamente que o setor da saúde é aquele que tem todos os focos de atenção e todos os profissionais de saúde são aqueles que mais acarinhamos e mais estimamos. Mas a agricultura é aquela de que todos os portugueses esperam que não possa falhar. E, portanto, ao nível do grau de responsabilidade de cada um, a Sra. Ministra tem aqui a responsabilidade máxima. E aquilo que hoje, no momento que aqui estamos a atravessar, neste processo regimental, é saber para que fiquemos tranquilos, para que o setor fique tranquilo, para que os portugueses fiquem tranquilos, que a Sra. Ministra da Agricultura tem a capacidade que se exige, que tem a competência que se exige, que tem a astúcia que se exige para uma pasta desta relevância e desta importância. O setor da agricultura, o homem agricultor necessita mais do que nunca de um apoio da tutela. Necessita de sinais positivos da tutela. Necessita que os seus produtos tenham um escoamento, quer seja na mesa dos portugueses, quer seja nos hospitais ou nas cantinas dos lares de idosos, seja onde for, os agricultores portugueses têm que estar confiantes. E nesse sentido eu gostava que a Sra. Ministra nos dissesse aqui hoje, de forma pragmática e não com aquele discurso feito de que na ciência, na enciclopédia, naquilo que podemos ir buscar a qualquer manual, que está lá escrito. Não, o que queríamos que a Sra. Ministra nos dissesse de forma pragmática, de forma prática, era quais são as medidas previstas para a proteção e segurança dos trabalhadores agrícolas, toda a gente que está ligada ao setor agrícola. Depois, atendendo a esta relevância, a esta importância que o Ministério da Agricultura tem, será que nesta segunda ou terceira vaga em que já estamos, é desta vez que o Ministério da Agricultura passa a integrar o gabinete de crise do Governo? É importante que saibamos se está ou não está e qual é a importância que dão ao Ministério. Depois, os alimentos, obviamente que houve aqui uma quebra no escoamento de alimentos, principalmente aqueles que estão no canal Oreca. O que é que o Ministério da Agricultura tem previsto para fazer face àquilo que é a uma falha, uma ruptura do sistema habitual da distribuição dos alimentos? Que apoios específicos terão estes produtores que se veem impossibilitados de distribuir os seus alimentos? Para já, esta. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então a palavra para responder às três questões colocadas a Sra. Ministra da Agricultura. Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, de facto, Sr. Deputado, temos muito em comum para além desta pandemia que assola a todos de forma igual. Nomeadamente, somos do mesmo território, partilhamos algumas reuniões, partilhamos com perspectivas diferentes, obviamente, mas isso tem a ver com a democracia e com aquilo que este sistema, que felizmente nós vivemos, nos permite. E também lhe dá a possibilidade de pôr em causa a capacidade da Ministra ou de outra entidade qualquer. Agora, eu acho que é no mínimo estranho que o faça repetidamente sobre a minha pessoa, porque parece uma perseguição pessoal. Mas quero lhe dizer o seguinte, se de facto neste caso, o senhor tem a responsabilidade de perguntar e eu tenho a responsabilidade de executar e de lhe responder às questões para o elucidar. Quero lhe dizer o seguinte, vamos perguntar aos agricultores
o que é que aconteceu, o que é que podíamos ter feito mais e que não fizemos durante este ano. E quero lhe dizer que eu própria me sinto refém daquilo que são os instrumentos que tenho à minha disposição e o meu Ministério para fazer face aos constrangimentos. Mas usámos-los todos. Todos. E a única coisa que falhou, e assumo isso aqui inteiramente diante deste Parlamento, foi que nos adiantamentos que fizemos em outubro, não conseguimos pagar 26 milhões aos agricultores, demorámos uma semana a fazê-lo, mas tínhamos pago 400 milhões de euros por adiantamento. Neste momento, e em relação àquilo que... Agora, vamos ter respostas claras. Vivemos momentos particularmente exigentes, onde os nossos serviços, independentemente da área governativa em que estão sempre a ser solicitados para um conjunto de intervenções e, portanto, temos consciência que, do ponto de vista das condições, fizemos o que podíamos para garantir isto mesmo. E gostava de lhe dizer o seguinte, também não me parece, senhor deputado, que faça qualquer sentido voltarmos a falar aqui ao fim de um ano de pôr a agricultura dentro do gabinete de crise. O gabinete de crise foi criado, teve respostas e não se sentiu a necessidade da agricultura estar dentro do gabinete de crise, porquanto criou e teve presente em todos os momentos que foram necessários para garantirmos a segurança das cadeias de abastecimento, seja por via do acompanhamento direto que fizemos dentro do Ministério da Agricultura, seja do grupo que criámos com o Ministério da Economia, seja nas várias comissões onde participamos para acompanhar todo o setor. E sempre tivemos a oportunidade de dar contributos, de melhorar situações para poderem, efetivamente, criar esta dimensão. E também recordo que o Conselho de Ministros reúne todas as semanas, uma vez por semana, pelo menos, onde estas matérias são discutidas e onde todos os ministros conversam e têm a oportunidade, não só em sala ou por via remota ou depois em conversas entre ministérios, trabalhar no sentido de garantir isto mesmo. Mas gostava de dizer, Sr. Deputado, que efetivamente se nós pagamos aos agricultores cerca de 1.000 milhões de euros, assim é que é, peço desculpa, 1, qualquer coisa, que há pouco disse o número, 1,6 mil milhões de euros, aos agricultores durante este período, eu gostava de me deter sobre algumas questões. Por exemplo, nas zonas desfavorecidas, o ano passado não fizemos rateio e pudemos aumentar em 25 milhões a verba disponível para isso mesmo. Peço desculpa de interromper, chame a atenção o tempo, porque depois fica sem tempo para responder, tem 9 minutos. Muito bem, mas gostava de dizer o seguinte, em relação ao que diz respeito ao canal Oreca em concreto, para além de termos alterado por 2 vezes aquilo que são os circuitos de cadeias curtas, para podermos efetivamente criar essas condições, gostava de chamar a atenção para uma medida em que disponibilizámos mais recentemente, em dezembro, que foi isso que nos foi permitido pela Comissão, cerca de 12,2 milhões de euros para podermos fazer face, efetivamente, àquilo que é a dificuldade de escoamento destes produtos. Para as aves e para os ovos, estamos a falar de um total de 7,1 milhões de euros, para leitões da SAR, raça de porco alentejano de engorda em sistema de montanheira, o leite de pequenos ruminantes também, e estamos a falar de pequenos ruminantes 2,2 milhões e para os suínos 2,9 milhões de euros. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Ministra. Continuo no uso da palavra, Sr. Deputado João Moura. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, neste Parlamento e nesta Comissão não há questões pessoais entre deputados e membros do Governo, há questões políticas e aquilo que estamos a analisar é o seu desempenho não pessoal. De facto, conhecemos há uns anos, mas estamos aqui, eu estou aqui neste momento em nome do PSD a avaliar o seu desempenho enquanto Ministra da Tutela da Agricultura. E é nesse sentido que lhe passo a perguntar, e porque somos provenientes, como a Sra. Ministra diz, do mesmo território, já que fala nisso, a Sra. Ministra miúdo tem falado vulgarmente da questão do regadio, do projeto Tejo, que é por nós subejamente conhecido. A Sra. Ministra hoje, na sua primeira fase neste Parlamento, já falou aqui em 700 milhões de euros para o aumento do regadio no território nacional.
mas a senhora Ministra nunca concretiza, nunca nos chega aqui com um momento pragmático, de pragmatismo, a dizer nós, de facto, estamos a avançar com este projeto. O que deve reconsiderar que, de facto, nós temos algumas dúvidas, porque o seu colega do Ministério, que lhe tem usurpado, tem feito uma OPA em alguns dos setores da agricultura, que é o seu Ministro do Ambiente, de facto tem, de forma contraditória, dito que não concorda com o plano de regadio, o aumento do regadio, o aproveitamento hidráulico do Rio Tejo. Mas aproveitava para perguntar à senhora Ministra, já que também tem a ver com o nosso território, que o seu Secretário de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural, o seu Secretário de Estado, Nuno Russo, saiu. E nunca chegámos a perceber bem porquê. Falou-se que teria a ver com algumas desavenças pessoais com Vossa Excelência, mas na prática nunca foi bem explicado. Não sei se a senhora Ministra hoje gostaria de nos explicar aqui. Depois, gostava de questionar ainda a senhora Ministra numa matéria que tem a ver com o seguinte. Não é por acaso que nós tememos alguma daquilo que são as ameaças que o Ministério da Agricultura tem vindo a sofrer sistemáticas. E algumas destas ameaças de alguns nichos que contaminam a agricultura, o mundo rural e o homem agricultor, que poluem frequentemente, com mentiras. E aquilo que gostávamos de ver da parte da senhora Ministra da Agricultura era que se posicionasse claramente de que lado é que está. Se está do lado dos agricultores, se está do lado daquelas pequenas minorias que vão acusando sistematicamente a agricultura. Por exemplo, dou-lhe alguns exemplos. De que lado está a senhora Ministra da Agricultura quando dizem que o agricultor é que é o grande responsável pelo mau uso do solo e do uso da água? De que lado está a senhora Ministra da Agricultura quando dizem que é importante criar mais taxas para a produção animal, nomeadamente para a proteína animal, para o consumo animal? E, portanto, há aqui um conjunto de situações que deixam intranquilos os agricultores e que nós gostávamos de ver de forma pragmática e até com medidas que a senhora Ministra esclarecesse os portugueses de que lado é que a senhora Ministra está. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então a palavra para responder às questões formuladas a senhora Ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes. Tem a palavra, senhora. Muito obrigada. Eu também me parece que, para além do escrutínio daquilo que é o desempenho dos membros do Governo, é essencialmente para criar condições para defender aquilo que é o melhor para a política pública, essencialmente, e para dar resposta àquilo que são as necessidades, neste caso, dos agricultores e dos consumidores. Mas, dito isto, gostava de dizer em relação àquilo que é a saída do Sr. Secretário de Estado e a entrada do Sr. Secretário de Estado, que as razões foram conhecidas publicamente e não tenho mais nada a acrescentar sobre isso, mas não quero fugir a essa pergunta. Por outro lado, e em relação ao projeto Tejo, como o Sr. Deputado e os Srs. Deputados sabem, o Governo, na legislatura anterior, pediu que se fizesse um estudo detalhado sobre esta matéria. Estamos a falar de um projeto de grande alcance, seja do ponto de vista do impacto financeiro, seja por via do impacto ambiental, mas também sabemos do impacto social e económico que vai considerar. E, portanto, quero lhe dizer que, neste momento, houve o lançamento de um procedimento público que já foi concluído, está a ser avaliada a proposta que foi apresentada e que foi única, mas sendo que, e também vou dizê-lo aqui, até porque é público, que há entidades que manifestaram, entidades projetistas que manifestaram a insuficiência do valor disponibilizado e, portanto, nós vamos efetivamente verificar se temos condições e se a proposta apresentada vem ao encontro daquilo que nós pretendemos deste ponto de vista. Os próprios agricultores e quem desenvolveu este projeto não imagina que vamos fazer este projeto todo de uma vez, antes pelo contrário, aquilo que sabemos é que tem que ser um projeto bem estudado, bem faseado, para podermos ter recursos financeiros, para podermos alavancar a utilização e a valorização de um recurso como é o Rio Tejo. Depois, para concluir, gostava de dizer o seguinte: não há antagonismo nem oposição entre os valores ambientais e as práticas agrícolas e quero dizer aqui, publicamente, que os nossos agricultores, os agricultores portugueses, têm desde há muito esta parte, nomeadamente através dos instrumentos financeiros que disponibilizamos através da Política Agrícola Comum, apoio para se poderem adaptar a uma produção mais sustentável. Há trabalho a fazer? Claro que sim. E por isso quero lhe dizer, Sr. Deputado, que estamos a preparar para lançar
matérias que nos parecem essenciais para diminuir custos de produção, como é o caso da energia, onde queremos lançar um procedimento rapidamente para a aquisição de painéis fotovoltaicos para a produção de energias limpas, garantir eficiência. Queremos continuar, sim, a promover o regadio. Ainda muito recentemente, várias áreas governativas onde esteve a agricultura e o ambiente, não fomos antagónicos em relação àquilo que apresentámos do ponto de vista do Plano Nacional de Investimentos. Muito obrigada.